bom? Quem está falando é o Elisson, empreendedor digital. Estou aqui para passar algumas informações importantes, né? Como vemos essa aí na tela, que sobre a economia, sobre o que nós todos estamos passando, sobre o que o mundo está passando hoje, que é a questão desse vírus, do coronavírus, né, do Covid-19, que está destruindo o mundo, que está deixando milhões de pessoas desempregadas. Então, como vocês podem ver na notícia aqui, coronavírus pode destruir até 25 milhões de empregos no Brasil. Então, pessoal, é muita gente desempregada e a tendência é que apareça mais pessoas desempregadas. Então, a organização pediu medidas urgentes, em larga escala e coordenadas para proteger os trabalhadores em seu local de trabalho, estimular a economia e apoiar empregos e renda. Todos nós sabemos que a situação do Brasil não é das melhores em relação à empregabilidade, mas a situação ainda pode piorar. E hoje eu estou aqui para dar uma opção de renda a vocês, para repassar uma opção de renda, uma oportunidade de renda para vocês. Então, vamos só aqui olhar a página. Então, aqui vocês veem um curso chamado de Mestre da Bolsa de Valores. Esse curso ele tem um videozinho inicial. Vocês podem abrir o link que vai ficar na descrição do vídeo, vai ficar aí ou nos comentários, se for no caso do Facebook, ou na descrição do vídeo. Então, aqui nesse curso você vai aprender a ganhar dinheiro investindo na Bolsa de Valores. É uma oportunidade, é uma chance. Aqui vão aparecer técnicas que vão ensinar você a ganhar dinheiro de forma mais sossegada em casa, certo? Vai ser todo dia, às vezes pode ocorrer que nem todo dia você ganhar, mas vai sim sempre ter uma renda extra para você tirar aí no seu dia a dia, tá certo? Então é um curso muito bom, eu aconselho a vocês, podem investir nesse curso. Estou fazendo esse curso e ele é muito bom, certo? Já comecei a tirar minhas próprias rendas com esse curso e em 3 dias já tirei mais de R$500. Então já superfaturou o que eu investi, né? Um curso que ele custava R$129,90, hoje ele está por R$89,90, baixou o preço, né? Eu ainda peguei no valor inicial, certo? Então o treinamento Mestre da Bolsa de Valores vai ensinar você desde os primeiros passos para um investidor, escolher a sua corretora e a plataforma até a operacional da nossa estratégia para day trade do mercado financeiro. Então, pessoal, é isso aí. Tem 12 videoaulas, certo? Você vai ter a oportunidade de escolher a sua corretora.